Olá, sejam bem-vindos à disciplina EAD da Faculdade SCOM, do curso de Direito, Teoria Geral do Processo. Eu sou o professor Laci Marcos Dias e vou estar com vocês nessa jornada. Bem, eu sou especialista em Direito Processual Civil, Direito Sanitário pela Fiocruz e estarei com vocês nesse início da jornada do mundo processual. A nossa organização da disciplina, ela está feita em 6 módulos, sendo que no primeiro módulo nós estudaremos a teoria geral do processo, o que é o processo, como que funciona, o que vem a ser a lide, o conflito de interesses em cima de um objeto. Na unidade 2, nós veremos os princípios processuais. Nós vamos ver a espinha dorsal que rege os processos no território brasileiro, com um grande enfoque para os princípios constitucionais, que são a raiz, a espinha dorsal de todo o nosso ordenamento jurídico. Posteriormente, observaremos e analisaremos a estrutura do Poder Judiciário, como ele está organizado, como ele é dividido, como os temas estão relacionados com a própria pertinência temática, o que é uma justiça do trabalho, o que é uma justiça comum, o que é uma justiça especializada, por que existe a divisão entre justiça penal e civil, quais são os temas abordados dentro da organização do território. Como que se dá essa divisão? Nós vamos observar dentro de toda essa temática. E isso é fundamental, porque posteriormente estaremos estudando a jurisdição. Nós vamos ver até que ponto determinado juiz pode atuar, quais são as matérias e a forma com que se estrutura o processo dentro de um segundo requisito que está intrinsecamente ligado à jurisdição, que é a competência. Então nós vamos analisar os pormenores, como é uma competência em função do território, competência em razão da matéria, competência em razão da hierarquia profissional, competência exclusiva do STF e das demais justiças do Brasil. E, por fim, analisaremos as partes da relação da ação processual. Qual é o conceito de ação? Como ela se forma? Quais são os requisitos necessários das partes para o ingresso da ação? Então, sejam muito bem-vindos à unidade 1 da sua disciplina de Teoria Geral do Processo. Vamos embarcar nessa aventura. Bem, na unidade 1, a Teoria Geral do Processo. Ela surge da onde? Ora, quando o homem se organizou em sociedade, surgiu a necessidade, a utilidade e o desejo para tal objeto. Surgindo daí o conflito entre as pessoas e, posteriormente, a lide. Observe-se que as satisfações pessoais em cima de um determinado objeto é medida pela sua escassez na natureza. Nós não temos ouro para todos, nós não temos comida para todas as pessoas. Para que você adquira um determinado bem, é necessário uma relação de troca que hoje é baseada em cima da nossa moeda. Bem, então o agrupamento social, a organização do próprio homem em sociedade, ela gerou o desejo de possuir determinado objeto. Mas esse determinado objeto possuía uma segunda pessoa. E a partir daí surgiu o conflito. E esse conflito, ele é o conflito de interesse. A necessidade, ela é observada dentro do aspecto material da pessoa. Olha, nós temos necessidade de água, de alimento, de produção de alimentos, necessidade de
casas para nós residirmos. Então, a necessidade, segundo Hugo Rocco, é a utilidade para satisfazer a minha própria necessidade perante um bem. Então, a utilidade e a necessidade, elas estão aliadas, segundo Carnelucci, como o desejo de satisfazer uma vontade pessoal. Ora, se nós temos então dois interesses, um imediato e o outro mediato. Exemplo, uma pessoa que possui o alimento, mas que não possui o dinheiro, ela satisfaz a sua necessidade imediata de alimentar-se, mas ela não pode adquirir outros bens se ela não colocar aquele produto em circulação. Veja que essa relação de troca, de quantificação, é que vai estabelecer dentro da sociedade os índices de necessidade, utilidade e o desejo sobre determinado objeto. E a partir daí vai se ter uma pretensão sobre aquele determinado objeto, que essa pretensão de forma resistida vai ser conhecida como lide. Nesse plano, nós estamos dentro da parte do direito material, ou seja, existe a possibilidade desse indivíduo ter o seu objeto, a possibilidade de um segundo indivíduo em colocá-lo em comercialização, e assim o direito civil é que regula essas condições de compra e venda, de responsabilização nos casos de inadimplemento, as formas de aquisição de propriedade, dentre outros tantos interesses, necessidades e objetos que compõem a vida em sociedade. Mas o Estado, ele é incumbido da pacificação social, porque atualmente não há dentro da nossa sociedade a capacidade de se fazer justiça com a própria mão. Então, para que houvesse uma regulação desse direito material, surgiu o direito processual, que comumente é definido como um ramo do direito público interno, que disciplina os princípios e as regras do exercício da função jurisdicional. Ou seja, segundo Humberto Teodoro, o processo é um conjunto de procedimentos que caminha ao longo do tempo e do espaço, buscando um provimento final. Isso porque antigamente nós tínhamos, nós vamos verificar isso mais à frente, a questão da autotutela. O resultado das ações e da resistência de pretensão se dava em cima da autodefesa e da autocomposição. Por autodefesa, nós entendemos como uma forma mais primitiva que existe no ser humano, onde uma autoridade era capaz de decidir a decisão daquela contenda apenas com o uso da força. Posteriormente, nós verificamos que dentro da evolução social, o uso da força não satisfazia mais o desejo de justiça. E essa autodefesa, ela também está presente hoje no nosso sistema processual. A legítima defesa, o direito de greve, tudo isso são formas de resistência que impõe-se pelo uso da força, mas de uma forma hoje positivada. Na autocomposição, existe já um substantivo que é a composição, ou seja, a necessidade das partes se unirem. Ou seja, B tem um crédito em relação a A. Esse crédito não foi satisfeito, mas ele
pode trazer isso para dentro de uma negociação, dentro de uma conciliação, ou seja, eles podem, as partes, se autocomporem. Segundo Zamora Castilho, nós temos 3 formas de autocomposição, sendo elas a renúncia ou desistência, a submissão ou reconhecimento e a transação. A renúncia ou a desistência. Olha, em face da pretensão de B, eu não tenho mais interesse em resistir. Ou seja, eu estou renunciando ao meu direito. Eu deixo a satisfação daquele interesse propriamente pronto. Submissão ou reconhecimento. Diante da pretensão de B, eu reconheço que ele tem esse direito. Ou seja, eu me submeto a essa vontade, reconhecendo o direito daquela outra pessoa. E a transação, aonde as partes vão chegar a um senso, a um denominador comum. Olha, te devo X, mas eu só posso pagar Y. Você aceita a satisfação do crédito dessa forma? E as partes estabelecem de comum acordo as regras que vão satisfazer a sua vida. Desta forma, nós podemos observar que estas formas de resolução, elas estão presentes num primeiro momento do surgimento processual. Nós estamos dizendo e analisando o surgimento do processo e nós podemos elencá-lo de 3 fases. A primeira fase seria a fase imanentista. A segunda fase, a fase científica. E a terceira fase, a fase instrumentalista. Vejamos então cada uma dessas fases pormenorizadas. A fase imanentista, ou seja, a fase inicial do processo, ela se dá lá no direito romano, no período da legis acionis. Essa fase, ela é anterior à autonomia do processo. Nesse primeiro momento, o direito processual, ele está intrinsecamente ligado ao direito material. Não havendo processo nem direito de ação, se caso não existir o direito material. Durante esse primeiro momento, nós denominamos esse período da fase de praxismo. Por quê? Porque a prática de solenidades, atos e gestos era fundamental para o exercício do direito de ação. Lembrando que neste primeiro momento também não existe autonomia da relação processual. Ela está ligada, você só tem o direito de propor a ação se existe o direito material. Posteriormente, com a extinção do Império Romano e o surgimento do Império Germânico com a queda de Roma pela invasão dos bárbaros, nós temos um segundo momento nessa primeira fase, que é o juízo das ordalhas. Ora, o que é esse juízo das ordalhas? Esse era o juízo característico do processo medieval no direito germânico, aonde a convicção do juiz ela era dada através de provas de tortura, provas obtidas através de confissões, ritos mágicos e especiais. Bem, então nessa fase imanentista nós temos no primeiro momento o processo romano do praxismo, aonde o direito processual ele está basicamente ligado, intrinsecamente ligado, só existe se houver o direito material. Depois nós temos o período do germânico. Na época que os bárbaros invadiram, o Império Romano acabou, então nós temos um segundo tipo de processo, que é o que nós estávamos falando sobre o juízo das ordalhas, ou seja, aonde existia um juízo de deuses, um juiz aonde o sistema era bárbaro, não existia o letramento e o processo não era escrito. Posteriormente,
no período medieval, no período feudal, nós temos uma simbiose, nós temos uma união entre o processo romano e o processo germânico dos bárbaros. Nesse processo, a ideia dos juízos, ele é muito enfraquecida. O fim do processo em si é obter a conciliação, mediante o quê? A reparação do dano. Nesse período, Chiovenda estabelece uma relação entre o processo germânico, o processo romano e o processo medieval, falando que dessa reunião nós temos que o escopo do processo, a função do juiz e os atos do juiz estão intrinsecamente ligados, a função da prova ela está ligada a uma questão ritualística e a formação de coisa julgada, ou seja, inicia-se o período que a sentença passa a ser uma decisão definitiva, que quer dizer que uma vez acolhida não se tem mais admissão de nenhum outro tipo de prova, e esse processo comum medieval, ele vem trazer uma definição de fim à lide pela sentença. Ou seja, a sentença é definitiva e define as questões principais dentro do processo. Há de ser ressaltado também que nessa parte o processo ele está ligado a uma prática da oralidade. Bem, essa é a fase imanentista, onde nós temos o período romano, o período germânico e posteriormente uma simbiose, uma união desses dois que resulta no processo comum medieval. Posteriormente, nós temos o início de uma segunda fase, a partir do século XVII e século XIX, nós temos a fundamentação da parte científica, que se dá com Oscar von Bülow, a partir da teoria das exceções processuais e os pressupostos processuais. Bülow faz uma grande virada dentro do processo. Isso porque ele visa atualizar a lei e que os escopos do processo coincidem com aquilo que está fundado na demanda. Para ele, foi estabelecido os institutos fundamentais que qualificam esse processo como ciência. A partir daí, nós temos os estudos de Watt, Dedgold, Goldsmith. O processualismo científico culmina com Chiovenda, Carnelucci, Lieberman, aqui dentro do Brasil, fundamentando e solidificando que o processo ele é desvinculado do direito material. Ele tem pilares e fundamentos esses científicos. Esse processo ele passa a ser uma relação jurídica entre direitos e obrigações dentro da relação processual, criando aí a noção do procedimento, ou seja, o processo ele passa a ser visto como uma relação jurídica pública a que avança gradualmente no tempo para se resolver aquilo que foi requisitado pelas partes. Dentro dessa relação processual, ele estabelece a independência do direito material frente ao direito material, os conceitos primordiais de ação, jurisdição, processo e a atuação das partes. Ele traz o uso do procedimentalismo que é superado pela noção de sistema jurídico. Fora isso, ele coloca a questão da função judicial. Ou seja, existem instituições necessárias, aptas a conhecer e julgar a lide. Segundo Alexandre Câmara, a fase científica ela se consolida e ela
estrangula por completo o movimento dos juízos de Deus, de ordalhas, demonstrando que o processo é, sim, uma ciência. Na terceira fase, que é a que nós vivemos hoje, na fase instrumentalista, o processo ele passa para a melhoria dos seus institutos, para a melhor prestação do serviço jurisdicional. Isso porque nós temos que, dentro dos valores estabelecidos no processo, a facilitação do acesso à justiça, ou seja, a lei deve adotar e permitir que todos possam ingressar no judiciário de forma para resolver os seus conflitos. Nós temos o princípio da duração razoável do processo, porque o processo ele não pode ser ad eternum, a parte ficar aguardando o seu direito em um rito procedimentalístico de recursos que não chega ao provimento final. A questão da instrumentalidade, ou seja, o processo para que ele valha ao direito material, ele precisa de instrumentos que devem se amoldar à melhor forma da solução pacífica. A questão da tutela dos interesses difusos e coletivos, ou seja, é uma decorrência direta da Constituição, a necessidade de proteção ao interesse das massas. Tanto é que a gente tem as questões de direito do consumidor, direito ambiental, as ações civis públicas que englobam a defesa de todas essas imaterialidades da necessidade do direito, a universalização, a democratização e a universalização dos direitos para todos, a busca de formas alternativas à resolução de conflitos. A gente tem aí a autocomposição, a conciliação, a negociação, a lei de arbitragem. Nós também vemos, a partir da Constituição de 88, a constitucionalização do direito processual, aonde na reforma do CPC de 2015 nós podemos observar uma intrínseca ligação com o direito processual constitucional e, acima de tudo, a efetividade do processo. O processo ele tem que ser um instrumento eficaz na resolução dos conflitos. Ele não pode ficar desmaterializado fora do contexto social da necessidade imediata. Tanto é que nós temos as tutelas hoje modificadas dentro do Código de Processo Penal, nós temos as tutelas cautelares dentro dos processos penais, nós temos as medidas administrativas de urgência, o mandado de segurança, o mandado de injunção, que são necessários dentro da área administrativa. Então vamos fazer aqui um resumo desse primeiro momento do processo. Na antiguidade, o processo ele confundia ação e direito. Ele tinha 3 fases basicamente que vieram relacionadas nisso aí, que era a fase oral, depois uma base escrita, que é o período formulário de formulação, e posteriormente, com a inserção da escrita pela Igreja Católica, os cânones, veio a fase escrita. Durante a Idade Média, nós podemos observar que existiu aí uma simbiose, ou seja, uma junção entre o direito processual germânico e também o romano, chegando ao processo comum medieval, que faz essa fusão e posteriormente ele funda as bases para quê? Para o processo civil moderno, que surge com a fase científica a partir da publicação de Oscar von Bülow. E aí fica demonstrada a autonomia do direito processual civil, a distinção entre o direito material e o direito processual, a instituição dos princípios e dos institutos próprios
do direito processual. Esse é o processo civil moderno, sendo que o direito processual civil atual, ele tem como tendências, e já está concretizado dentro do nosso ordenamento jurídico, a universalização de acesso, a duração razoável do processo, a instrumentalidade das formas, as tutelas diferenciadas em direitos difusos e coletivos e também a constitucionalização do processo civil. Fique comigo, estaremos de volta no próximo bloco para dar continuidade a esse estudo que é a teoria geral do processo. Forte abraço.